Na verdade, o que que eu faço, qual que é um pouco da história, tá? A minha vida, basicamente, eu diria que grande parte da minha carreira foi construída na área de pesquisa de mercado, pesquisa mercadológica. E chegou um momento que eu comecei a identificar que a pesquisa começava a ter limitações, tá? Então, os questionários tradicionais, quant, quali, etc., num cenário onde você começa a ter marcas que começam a ser cada vez mais competitivas, produtos mais diversos, você começa a ter, hoje, produtos muito bons. Então, a capacidade de discriminação, a capacidade da pesquisa identificar a diferença entre os sujeitos começou a ficar um pouco mais escassa. Então, eu vi na neurociência uma forma de você conseguir ter uma discriminabilidade maior dessas informações. De você conseguir, por exemplo, você faz um teste de preferência de produto, né, um problema contínuo que se tinha era 90 e poucos, você tinha 95, 96 e 97% de aceitação, você tem 3 produtos para lançar, cada um com score absurdamente alto. Qual que você lança? Então, isso eu vi na neurociência uma oportunidade de começar a entender dados diferentes para o mundo, para um cenário diferente, Uhum. tá? Então, eu já estou nessa estrada já faz hã, acho que uns 8 anos, 10 anos por aí, né? Comecei com pegar o salário de professor e começar a comprar uns equipamentos lá. E alguns deram certo, outros não. Enfim, hoje eu produzo meus próprios equipamentos. Que Hoje eu legal. tenho uma Quando área você que é fala de equipamentos, fala uns nomes de algumas coisas. eletrocefalografia, eletrocardiograma, resposta galvânica da pele, estou Poxa, indo para eletromiografia facial também. Eu tenho um sistema de codificação facial que foi criado dentro da minha empresa. Eu acho que foi a primeira, é um algoritmo próprio, quer dizer, baseado em aqueles tipos, literatura. aqueles que fazem as linhas, assim, de Isso, acordo. isso, A gente vai ter que falar disso. isso. Eye tracking online também eu tenho dentro da solução própria. Então, quer dizer, é uma área que para você se desenvolver O precisa eye gostar. tracking é aquele que, através dos Isso, movimentos rastreamento do ocular. rastreamento dos olhos, você consegue traduzir isso em informações, né? Isso. Hoje eu consigo fazer, inclusive, pela webcam, né? Que legal. Então, o primeiro desafio é você querer estudar muito, ser meio hacker de artigo científico, porque Hacker de artigo científico é uma expressão ótima, muito bom. o conhecimento ele está disponível. Você Exato. precisa minerar, Ninguém tem etc. desculpa mais, né, Ayrton? Para não aprender. O conhecimento, ele tá disponível. E veja, não é a barreira disso, não é custo, não é, sabe? A coisa principal desafio é você tentar organizar o conhecimento e entender como esse conhecimento ele pode ser utilizado dentro de uma perspectiva de entender o consumo, Muito bom, muito tá? bom. Então, dentro dessa situação, dentro dessa minha jornada, tá, que foi realmente muito fundamentada, a perspectiva que eu tenho é de pesquisa de mercado, adoro entender o comportamento, tá? E nunca parei de estudar, vou começar meu pós-doutorado agora. E basicamente é uma história na qual é se desafiar e entender um pouquinho formas melhores de entender o comportamento. Porém, é importante dizer, tá? Eu sei que você deve tocar nesse assunto um pouco mais para frente, talvez, mas a neurociências ela só conta parte da história, tá? Opa. Porque acontece o seguinte, eu costumo, para entender o papel da neurociência, eu tenho um conceito que eu costumo falar para meus alunos, que é distinguir emoção do sentimento. A neurociência, ela é um processo de estudo emocional. O que é emoção? Emoção, até de acordo com Damasio, inclusive, vários estudiosos, é um processo de neurotransmissores. Então, emoção é um processo automático. Exemplo, imagina que você está saindo de uma estação de metrô, tudo escuro, e de repente você começa a ouvir passos atrás de você. Deus me livre. Você não precisa. Você não vai pensar, você Com vai, quer certeza. dizer, você vai ter um processo, adrenalina no sangue, pupila dilata, músculo contrai, então você tem toda uma resposta elétrica, quer dizer, uma resposta emocional a esse processo. Depois você fala, puxa, que medo eu senti.
Aí, o sentimento é um processo de interpretação emocional. Que legal. Então, o que a neurociência, ela pega exatamente o processo emocional, que nada mais é do que uma leitura elétrica, fisiológica, certo? Eu tive que aprender muito sobre o processamento de sinais para poder entender e interpretar isso. Tá? Então, são basicamente os equipamentos que eu citei, eles captam sinal elétrico na ponta dos dedos, na cabeça, na face. Então, você usou uma frase aqui que justificou muito a evolução da sua carreira, que foi, olha, que as pesquisas quantis e quali, elas não estavam sendo suficientes, porque ela pega o sentimento, né? Mas ela não, Ela não pega a emoção. exatamente. Mas da mesma forma que a neurociência não pega o sentimento, só pega a emoção.